Hoje na nossa videoaula eu quero mostrar para vocês como que é feita agora a implementação de uma lista simplesmente encadeada, utilizando a alocação dinâmica, né? Então eu separei aqui em roteiro, primeiro eu faço a introdução, depois mostro para vocês um exercício, né, onde é feita essa implementação. Nessa introdução aqui é apresentada a estrutura nó, igual é a mesma estrutura que a gente viu lá na implementação da pilha e da fila. Você tem um valor, né, onde você armazena um item e o outro é um ponteiro que aponta para um próximo nó. Tá? Então aqui vocês não vão ver nenhuma novidade, olha só. E a gente segue o mesmo roteiro da aula sobre a implementação de pilha e fila. Então apresenta o pseudocódigo e em seguida mostra o código na linguagem C. Tá? A única diferença é que agora a gente está manipulando uma lista simplesmente encadeada. A lista simplesmente encadeada, né, ela só tem um ponteiro que aponta para o próximo, né, igual a pilha e a fila. E aqui, diferente das outras estruturas, aqui não tem o nó cabeça. Tá? Então, quando a nossa lista está vazia, o ponteiro primeiro e último, né, que é o que representa a nossa lista, a lista tem um ponteiro que aponta para o primeiro elemento e outro ponteiro que aponta para o último. Então, quando a lista está vazia, esses dois ponteiros vão estar apontando para null. Tá? Então, em seguida é mostrado a mesma coisa, o pseudocódigo da estrutura de dados, né, da lista, e em seguida o código na linguagem C. Tá? Então, no código aqui, olha só, a gente vai seguir a mesma ideia. Vai ter que ter um arquivo lá, nó.h, contendo a implementação da estrutura nó. E aqui no arquivo lista.h a gente vai ter a implementação da estrutura de dados lista. Tá? Em seguida, o que a gente tem? O passo a passo para implementar cada uma das funções que vão manipular. São as mesmas funções que eu mostrei para vocês na aula teórica. Como são muitas funções, não deu para listar elas aqui no slide. Tá? Mas olha só, a implementação dessas funções vai ficar no arquivo chamado lista.c. Tá? Então a gente tem que primeiro inserir o protótipo dessa função no arquivo lista.h e a implementação vai ficar no arquivo lista.c, igual a gente fez nas outras estruturas. Então, no arquivo lista.c a gente tem que dar um include no arquivo lista.h. Tá? Em seguida vai mostrando a implementação de cada uma das funções. Aqui a função cria lista vazia, tá? Olha só, o código na linguagem C. Em seguida a função que verifica se uma lista está vazia, lista vazia, pseudocódigo e o código na linguagem C. Tá? A função que insere um elemento no início, a função que insere um elemento no final, a função que busca qual elemento que está na posição P. Na verdade essa função ela retorna um ponteiro, né, para o elemento que está na posição P dessa lista. Então, ó, pseudocódigo, código na linguagem C. Em seguida, a gente tem a função que vai inserir um elemento X na posição P da lista. Olha só, o pseudocódigo. Não vou comentar novamente o pseudocódigo, porque foi justamente o que a gente viu na aula teórica. E aqui tem a implementação. Tá? Se vocês olharem a implementação, ela segue direitinho o pseudocódigo. Agora tem a função que remove um elemento que está no início da lista, tá? A função que remove um elemento que está no final da lista, a função que remove um elemento que está na posição P, olha só, o pseudocódigo e o código na linguagem C. Agora tem a função que vai apagar todos os nós da lista, tá? E a função de teste, né? Como que a gente faz o teste desses valores? Como que a gente vai fazer o teste desses valores? Então é aqui, olha só. Eu estou chamando a função, criando um novo arquivo chamado executa lista, onde a gente vai inserir esse arquivo. O único detalhe aqui, ó, é que o código ele não acaba aqui, tá? Ele continua também no próximo slide. Esse detalhe. Então aqui, ó, onde tem esse comentário continua no próximo slide. Significa que o código não acabou aqui. Vocês ainda têm que inserir esse restante. E nesse teste é feita a inserção no início, a inserção no final, a inserção em uma posição, tá?
E eu tenho uma função também para imprimir a lista, né? Então tudo isso está muito bem explicado aqui. A mesma coisa que foi feita, né, para as listas simplesmente encadeadas, também é feita aqui para as listas duplamente encadeadas, tá? É o mesmo passo a passo. Só que a gente tem que prestar atenção que tem algumas diferenças, né, na implementação da lista simplesmente encadeada da lista duplamente encadeada. O primeiro ponto é a estrutura nó. A estrutura nó ela tem um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior, né? Então aqui o nosso nó ele tem essa diferença. Não dá para a gente aproveitar o mesmo código. Então o ideal é que na hora de seguir esse roteiro, vocês façam essa implementação em uma pasta separada, tá? Os códigos anteriores da pilha, da fila e da lista simplesmente encadeada, eles podem ficar na mesma pasta, não tem problema. Mas aqui, como a estrutura nó é diferente, então o ideal é a gente implementar isso numa pasta diferente, né? Criar esses arquivos numa pasta diferente. Então olha só, aqui tem a estrutura do nó na linguagem C, então esse código fica no arquivo nó.h, tá? Olha só, e aqui tem um ponteiro para o nó anterior, esse que é o detalhe, né? E no exercício 1 tem o mesmo passo a passo, mas implementando uma lista duplamente encadeada, tá? O código, vocês vão reparar, é muito parecido, né? Praticamente não tem diferença da lista simplesmente encadeada, mas tem diferença sim, mentira, né? Em alguns pontos, olha só, vocês vão ver que a gente precisa manipular o ponteiro anterior, tá? Então por isso que eu coloquei em um slide separado. Olha só, aqui ó, tem o pseudocódigo mesmo que a gente viu em sala. Então aqui, olha só, tem o ponteiro anterior. Então aqui no código ele tem esse ponteiro anterior também, tá? Que não tinha lá na lista simplesmente encadeada. Então tem que tomar cuidado. Por isso que o ideal é implementar isso numa pasta separada, tá? Seguindo a mesma ideia, né? 3 arquivos, o nó.h, a lista.h e uma lista.c e por fim o último arquivo que vai fazer o teste, né? Olha só, aqui a função que insere no final, a função que busca uma posição, a função que insere um elemento na posição P, tá? E tem o código na linguagem, a função que remove do início, tá? Mesma coisa, remover do final, remover na posição P, função que apaga todos os elementos dessa lista e a função que imprime, o nome aqui está errado, tá gente? Eu esqueci, mas essa função aqui chama imprimir lista. Aqui ó, aí a implementação é imprimir lista, tá? E por fim tem o teste, né? O teste final, inserindo e removendo alguns valores. Mesma coisa, tá? Só tomar cuidado na hora de implementar. Então, espero que vocês consigam seguir esse roteiro e implementar devidamente essas funções. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.